Existe uma percepção muito comum no mercado da tecnologia hoje, principalmente entre desenvolvedores brasileiros que acompanham vagas internacionais, de que o salário em dólar despencou em 2026 e trabalhar para empresas na gringa já não vale mais a pena, ou que o trabalho remoto simplesmente morreu depois da pandemia. Honestamente, quando você começa a olhar os números reais do mercado, percebe que boa parte dessa narrativa está acontecendo porque muita gente ainda compara o mercado atual com o período mais inflado da história recente da tecnologia. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje eu vou te responder essa pergunta de uma forma bem direta. Afinal, o que realmente aconteceu com os salários do dev em dólar em 2026? Eles caíram? Ainda vale a pena? Quanto as empresas estão pagando hoje? E principalmente, o que mudou no perfil dos profissionais que continuam conseguindo essas vagas? A resposta curta é a seguinte: o salário em dólar não acabou. O que acabou foi aquele mercado completamente irracional da pandemia, em que empresas contratavam de forma acelerada e muitas vezes pagavam salários inflados sem analisar com profundidade a maturidade profissional, comunicação ou senioridade real. E até para entender isso direito, a gente vai voltar rapidinho aqui para o que aconteceu lá em 2020 e 2022. Durante a pandemia, o setor de tecnologia viveu um dos períodos mais aquecidos da sua história. Isso é inegável. As empresas, elas receberam investimentos gigantescos, juros baixos facilitam a expansão acelerada e existia uma pressão absurda por um crescimento rápido. Como resultado disso, empresas americanas, que estavam todas fechadas em lockdown, começaram a contratar remotamente em escala global, principalmente na América Latina. Foi nesse contexto que o mercado em dólar explodiu para os desenvolvedores brasileiros. E sim, naquela época existiam casos extremamente fora da curva, mid-levels recebendo propostas muito acima do que o mercado normalmente pagaria, empresas competindo agressivamente por profissionais, quase que disputando eles, e processos seletivos muito mais até flexíveis do que são hoje. Só que aquele cenário, ele não era sustentável. Depois vieram os layoffs, os juros altos nos Estados Unidos, a desaceleração das startups e uma pressão muito maior por eficiência operacional. E é exatamente nesse ponto que a gente começa a interpretar errado o mercado. Porque o que aconteceu não foi um colapso do salário em dólar. O que aconteceu, na verdade, foi um ajuste. E até para entender isso de verdade, eu fui abrir algumas vagas reais publicadas agora em 2026, que eu acho que essa é a melhor forma da gente enxergar como o mercado realmente está pagando hoje, sem eu fazer um discurso exagerado aqui, sem nenhuma narrativa alarmista da internet também. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, os números continuam relativamente parecidos com os últimos anos. Olha só, segundo o guia salarial de 2025 da Michael Page Desenvolvedores, sêniores no Brasil costumam operar ainda numa faixa aproximada entre 12 e 17 mil reais mensais em muitas empresas nacionais, né? Claro que existem exceções, principalmente em fintechs, big techs e posições extremamente especializadas, mas olhando a média geral do mercado brasileiro, essa ainda é uma faixa bastante comum. Agora olha só essa vaga real para Senior Back-end Engineer, publicada na contratação remota na América Latina. Ó, a faixa salarial divulgada está entre 53 mil e 119 mil dólares anuais, além de benefícios como stock options, auxílio home office e trabalho totalmente remoto. Ou seja, dá para você trabalhar aí da sua casa e ganhar em dólar trabalhando para gringo. Quando você converte isso aqui para real, olha, dependendo da contação da estrutura contratual, a gente está falando facilmente em algo acima de pelo menos 30, 40 ou até mais de 50 mil reais mensais em alguns cenários. E isso não é só um caso isolado. Olha, essa outra vaga aqui real para Full Stack Engineer remota, divulgada pela NTD Software, aparece também numa faixa estimada entre 93 mil e 125 mil dólares anuais para profissionais experientes trabalhando, mais uma vez, remotamente. E aí, quando você começa a abrir aqui várias dessas vagas internacionais, você percebe uma coisa muito interessante. Os salários, eles ficam realmente menos inflados do que durante o pico da pandemia, mas eles continuam extremamente acima da média brasileira para profissionais sêniores e bem preparados. Inclusive, plataformas globais de contratação remota, eles continuam mostrando números muito mais fortes para desenvolvedores latino-americanos, né? Dados da Arc.dev, por exemplo, mostram que desenvolvedores brasileiros trabalhando remotamente para empresas internacionais continuam reportando médias superiores de 63 mil dólares anuais, principalmente em back-end, cloud, DevOps e engenharia de dados. Ou seja, o que os números mostram é que o salário em dólar não desapareceu. O que aconteceu foi, como eu disse, um pequeno ajuste depois de um período mais inflado da história da tecnologia. E também tem um outro importante que é, nem todas as áreas foram impactadas da mesma forma. O front-end operacional, por exemplo, começou a sofrer uma concorrência muito maior globalmente nos últimos anos, principalmente porque virou uma área extremamente acessível e muito mais saturada. Enquanto isso, as áreas ligadas a cloud, back-end, distribuído, infraestrutura, segurança, DevOps, inteligência artificial e dados continuam operando com salários extremamente fortes no mercado internacional. Segundo a Stack Overflow Developer Survey 2025, áreas ligadas a Cloud Infrastructure, AI Engineer e
back-end continuam entre as mais bem pagas do mercado americano, frequentemente ultrapassando ali umas médias anuais de 150 mil dólares, tá? E isso ajuda até a entender uma das maiores mudanças do mercado em 2026, nesse ano que nós estamos aqui gravando esse vídeo agora. Muita gente acredita que o mercado internacional ficou mais difícil porque a barreira técnica como se ela tivesse aumentado absurdamente. Mas honestamente, em muitos casos, o que realmente aumentou foi a expectativa de maturidade do profissional. Hoje, quando uma empresa americana contrata um desenvolvedor brasileiro pagando em dólar, ela quer muito mais do que alguém que saiba escrever um código, até porque hoje qualquer inteligência artificial pode fazer isso. Ela quer, na verdade, alguém capaz de operar dentro de um ambiente distribuído global, sem depender de um microgerenciamento constante. É isso que torna o dev brasileiro tão atrativo para as empresas na gringa. Isso começa a aparecer mais claramente nas próprias vagas. Quando você começa a ler os requisitos das vagas, você percebe que várias empresas elas enfatizam a comunicação assíncrona, a ownership, autonomia, documentação, colaboração global e até tomada de decisão muito mais do que aquelas listas infinitas de framework que o mercado adorava colocar até alguns anos atrás. E ainda tem um outro valor também importante que está impactando os salários em 2026, que é a tão famosa inteligência artificial, né? Porque muita gente acreditou que a AI iria reduzir drasticamente, tem até gente falando que até o final do ano não tem mais trabalho para desenvolvedor. Mas o que aconteceu na prática foi algo contrário, né? Bem mais interessante, na verdade. As empresas começaram a perceber que as ferramentas de inteligência artificial conseguem acelerar bastante as tarefas mais operacionais, como automatizar parte da escrita do código, debugging e a documentação. Só que isso acabou aumentando ainda mais o valor de profissionais capazes de pensar em arquitetura, validar contexto, estruturar sistema e tomar decisões técnicas mais complexas. Na prática, a AI não matou o salário em dólar. Ela aumentou ainda mais a diferença entre os profissionais mais operacionais dos profissionais que realmente estão preparados para atuar em alto nível. E isso aqui também começou a aparecer ainda mais nas contratações. Hoje, o mercado internacional ele valoriza bastante desenvolvedores que sabem integrar a AI no próprio fluxo de trabalho de forma bem madura, não apenas para gerar um código rápido, mas para que acelere testes, análises, automação, documentação e a resolução de problemas sem perder ali a capacidade crítica. Até porque, no fim das contas, a produtividade se tornou uma expectativa de mercado. Talvez essa seja a principal conclusão desse vídeo aqui, porque os salários em dólar eles continuam extremamente relevantes em 2026. A diferença salarial em relação ao Brasil continua um abismo assim muito grande. O mercado internacional continua contratando e várias áreas seguem extremamente aquecidas. Só que o que mudou no mercado foi deixar de premiar simplesmente no improviso, como aconteceu na pandemia. Hoje as empresas continuam pagando muito bem, mas elas estão priorizando profissionais mais maduros, mais preparados e realmente capazes de operar em um padrão realmente global. E honestamente, isso talvez seja até saudável a longo prazo, que agora o crescimento profissional ele volta a depender muito mais da capacidade real de gerar resultado do que apenas um hype momentâneo ou o excesso de contratação inflada, como aconteceu na pandemia. Então talvez a pergunta certa em 2026 não é o mercado internacional ainda vale a pena? Mas sim, se você está realmente preparado para competir nesse nível de exigência que o mercado global começou a cobrar, e a gente não está falando, como eu já disse aqui, de habilidades técnicas. Se você trabalha com tecnologia e quer entender como se posicionar para esse mercado internacional, se preparar de forma estratégica, a Coders é exatamente essa ponte que te leva até o mercado internacional de forma remota, ganhando em dólar. Se você já tem pelo menos 2 anos de experiência na área, programação, QA e dados, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui em algum canto da tela ou acessa no link da descrição e a gente agora uma consultoria com o nosso time de especialistas. Você vai receber um plano personalizado de como chegar até a sua vaga na gringa. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no nosso canal e acompanha a nossa trilha Dev na Gringa, porque a gente ainda vai falar muito sobre carreira internacional, mercado global e o que realmente está acontecendo no mundo da tecnologia. E na descrição do vídeo aqui você vai encontrar também as nossas redes sociais para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Então, muito obrigada pela sua companhia até aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!